Olá, boa noite, ou boa tarde, bom dia, se você estiver chegando em outro horário, mas seja o momento que você estiver sintonizando aqui conosco, né? Nós queremos que você se sinta muito bem-vindo, se sinta abraçado, acolhido, né? Tenha certeza que a espiritualidade preparou para vocês, para nós, esse momento aqui, essa energia, esse espaço vibratório, né? A gente está acostumado sempre a pensar num local físico. Hoje eu convido vocês a pensarem num local energético, que foi preparado com muito carinho e que nós estamos sendo agora abraçados, acolhidos, recebidos, sentindo já uma energia fresquinha, cheia de vitalidade, cheia de esperança e de amor. Então eu te convido, abra seu coração, deixa as preocupações, o barulho da semana para trás e entra para receber essa energia gostosa, né? Já vai respirando, relaxando e se permitindo. Para quem está chegando pela primeira vez, nós somos orientados a ter sempre uma garrafinha, uma jarra, né, água disponível que é utilizada para ser fluidificada, para ser colocado medicamentos espirituais, que pode ser na forma, por exemplo, de uma para a família toda, se não houver uma necessidade especial, ou se há tanto a intuição ou necessidades individuais, e aí você coloca uma para cada um, sempre nomeando qual que é de quem. E há uma maneira geral de se tomar, que seria tomar a quantidade de uma xicrinha de café pela manhã ao acordar e outra à noite, mas você pode aumentar tomando mais vezes conforme a sua necessidade ou intuição, sempre lembrando que quando tiver mais ou menos um terço, um quarto, você volta a completar. Lembra sempre nessa hora que você completa de mentalizar, de agradecer, de se sintonizar, até porque a sua própria concentração e energia favorece que isso vá sendo renovado, que isso vá sendo atualizado para as suas necessidades no momento. Estou muito contente que o Eduardo está aqui com a gente hoje, né? Uma alegria ter você aqui. Nem sempre a gente está podendo fazer junto, mas é muito especial, muito gostoso te ouvir, partilhar ideias. E aí eu vou deixar você dar um oi para o pessoal. Que alegria ter você aqui. Obrigado, Sandra. É uma alegria também sempre poder estar com você, né, dividindo esse espaço, né, com você. Para a gente, todos os que estão aqui com você se sentem como eu, né? Uma alegria muito grande, uma satisfação e também é algo diferente, sabe? É uma alegria por você estar com uma pessoa que é muito querida nossa, então a felicidade vem sempre, né? E também a felicidade de estar aqui partilhando um pouquinho das nossas ideias com o pessoal que vem assistir, né? Isso deixa a gente muito contente de poder contribuir um pouquinho que seja para um ou outro que possa estar com algum probleminha pessoal e a Sandra sempre está ajudando muito e a gente colaborando no que a gente pode aqui, né? Então, obrigado mais uma vez pelo convite e estamos juntos, né, mais uma vez. Gratidão, Eduardo. E lembrando também que esse espaço é um espaço que a gente orienta o processo de cura, né? Porque nosso grupo ABE está orientado para o processo de busca da cura da alma, do corpo, e que a gente tenha o conhecimento, que para que a gente possa se curar, nós precisamos conhecer, se autoconhecer, né? Então a gente procura trazer temas tanto de autoconhecimento, como estudo do evangelho, como conhecimento das orientações espirituais, e vamos nos alimentar disso, né? Vamos deixar esse conhecimento entrar, tocar o nosso coração, a nossa alma, para que a gente possa se abrir e receber a ajuda do céu, que com certeza está aqui. Então vamos elevar o nosso coração, sintonizando o nosso Mestre Jesus, que é o nosso canal, a nossa porta, que abre o caminho para esse coração enorme de misericórdia que é Deus.
Nós te pedimos, Jesus, nosso irmão, nosso amigo, nosso mestre, que nos pegue pelas mãos, que nos abençoe, que nos inspire e que nos conduza nesse caminho, tanto no discernimento, no entendimento, no aprendizado, no autoconhecimento, como também na maneira de abrir o nosso ser, nossa alma, nosso coração, para receber de Deus aquilo que Ele já é imensamente desejoso de nos dar. A misericórdia, a sabedoria, o amor, a fé, a esperança, a alegria e tantas outras bênçãos que se derramam imensamente do céu sobre nós. Ensina-nos, Jesus, seus irmãos pequeninos, ensina-nos a nos abrirmos mais, a confiarmos mais, a descansarmos nesse amor. Fortalece a nossa fé, amplia o nosso discernimento, ajuda-nos a ter coragem, vontade, decisão, ajuda-nos a encontrar o poder criativo, a força criadora de Deus dentro de nós, para que cada um de nós seja cada dia um instrumento melhor de Deus aqui no mundo. Que assim seja. Muito obrigada. Que assim seja. Que assim seja. E aí agora o Eduardo vai falar desse tema interessante, né, que está passando aí, o ponto de vista. Vou passar para você, Eduardo. Que gostoso te ouvir. Obrigado, Sandra. A Sandra hoje pediu para conversar, mas eu falei para ela que ela pode ir colocando as argumentações e as ideias dela junto também, tá? Porque eu estou trazendo esse tema aí, chama o ponto de vista, de um texto que eu gosto muito, que a gente tem feito algumas palestras a respeito, que é do Evangelho segundo o Espiritismo, né? A gente tem o Evangelho lá, o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? E o texto os comentários de Kardec, do texto, né? De um capítulo, que é o capítulo 2. O capítulo 2, ele fala sobre meu reino não é deste mundo. Né? Meu reino não é deste mundo. Ou seja, quando Jesus aqui esteve, ele disse para nós que o reino dele não era daqui. Né? Então ele era rei em outro local. Né? Não era na Terra. Né? O ponto de vista é uma argumentação que ele faz muito interessante para a gente realmente pensar. Eu vou ver alguns só, eu não vou ler ele inteiro, porque ele é bem, vamos dizer assim, vasto, né? Tem muitas coisas interessantes. Se o pessoal quiser depois dar uma olhada no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5 ao item 7 do Livro dos Espíritos, no capítulo 2, que é o meu reino não é deste mundo, ok? Esse tema, Kardec, ele tinha a sua maneira de fazer as coisas. Ele lançava primeiro na Revista Espírita, os artigos, e depois ele trazia para os livros, né? Esse aqui específico, o ponto de vista, ele está na revista de 1862, em junho de 1962. E é um artigo muito maior do que ele colocou aqui. Ele fez um compêndiozinho daquele. Ele tem várias páginas. Eu até tinha ele aqui, porque eu estava trabalhando com ele, mas acho que não está aqui agora. Devia ter deixado nas mãos aqui para vocês verem. Mas é bem interessante, realmente, né? O que ele nos propõe aqui, né? Porque Kardec ele sempre fazia assim. Você tinha primeiro o Evangelho, né? São os ensinamentos de Jesus. Na época de Jesus, não são todos que são colocados aqui, mas são 27 capítulos, né? E tem a primeira parte, que é a parte do Evangelho mesmo, das palavras de Jesus através do
dos evangelistas, né? E aí depois ele vem com os comentários. Posteriormente aos comentários dele, ele colocou algumas informações diretas dos espíritos, né? São instruções dos espíritos que eles falam a respeito daquele tema. Então, cada tema desse é riquíssimo da gente estudar, né? Então, nessa questão do ponto de vista, ele começa assim, eu vou ler o início só para... Porque na primeira fase a gente já vai falar um montão aqui, né? Ele diz assim, ó, a ideia clara e precisa que se faça da vida futura. Vou parar nessa primeira. Não vou nem completar a frase. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura. A gente precisa entender o que ele está dizendo aqui, né? Ele está pedindo para a gente ter uma ideia clara e precisa. O que é ter uma ideia clara e precisa, né, da vida futura? O que é essa vida futura que ele fala para nós, primeiro, né? É a nossa vida que a gente vai exercê-la, né, quando não estivermos mais nesse mundo aqui. Ou seja, a nossa vida como espíritos que somos. Poxa, então, ideia clara e precisa que se faça da vida futura. Será que a gente não tem ideia dessa nossa vida lá no plano espiritual? Realmente, é difícil a gente ter essa ideia, né? A gente tem conversado com as pessoas. Primeiro que as pessoas não se veem como espíritos que somos, né? Porque nós somos espíritos e nós temos corpo, né? É diferente essa visão que a gente tem. A gente fala, meu corpo, né? Fala minha alma, né? Que na realidade é o espírito, né? É o espírito encarnado, nós chamamos de alma. Então, minha alma, né? Não é a minha, quando eu me refiro à minha alma, eu estou referindo à alma que está no meu corpo, né? Na realidade, não é isso, eu, como alma, tenho um corpo agora, mas nós somos muito visuais, não é? A nossa ideia, quando a gente está acordado, né, que a gente chama de vigília, a gente é muito visual, porque é um dos sentidos mais fortes que a gente tem, né? O sentido da visão é aquilo que nos chega das informações da visão e o que o cérebro nosso processa, né? Então, a gente está se vendo sempre como corpo encarnado, como corpo simplesmente, né? Desde quando a gente levanta, né? Você levanta, primeira coisa, você sai da cama, tal, quem faz a sua oraçãozinha e tal, mas o que ele vê primeiro? Ele vai para o banheiro e olha no espelho. Todo banheiro tem um espelho, né? A pessoa vai lá, dá uma olhadinha no espelho, né? O que ele se vê? Ele se vê o corpo, né? Nesse momento, ele tinha que pensar, eu não sou isso. Eu estou com esse corpo. Eu sou espírito. Se eu sou espírito, o meu destino é o plano espiritual. Um dia, todos nós retornaremos ao plano espiritual. Um dia saímos de lá e viemos para cá, para passar uma experiência aqui na Terra. Olha que interessante, uma experiência. Todas as experiências nossas, ela tem um prazo, não é? Tem início e tem fim. Nós, como espíritos, fomos criados, tivemos um início, mas não vamos ter um fim. Somos eternos. Então, se eu sou eterno, na realidade a gente fala imortal, né? Porque eterno é quando a gente não tem início. Mas se eu sou imortal, a alma, nós como espíritos não morremos, não é? Eu vou estar sempre no plano espiritual. Eu vou passar muito mais tempo no plano espiritual do que aqui na Terra, né? Aliás, mesmo estando na Terra, 1/3 do tempo que eu vivo aqui na Terra, como encarnado, eu estou no plano espiritual. Mas como isso? Porque quando a gente dorme, e normalmente a gente dorme 1/3 da nossa vida, né? Mais ou menos. Tem uns que dormem bem menos, tem uns que dormem bem mais, mas tudo bem. Na média, é 1/3, né?
Então, a gente está lá, né? Quando está dormindo, né? O nosso corpo fica aqui e nós, como espíritos, retornamos ao plano espiritual. Então, nossos sonhos, tudo aquilo que a gente sente, a gente vai vivenciar isso numa outra dimensão, que é a dimensão espiritual, né? Então, a gente morre todo dia, que dorme, na realidade, né? Na verdade, não morre do corpo, não morre o corpo, mas a gente vai para o plano espiritual, né? Mesmo encarnado. Então, olha a importância que tem, né, o plano espiritual para nós. E é por isso que ele diz, a ideia clara disso. E precisa. Ou seja, nós somos espíritos. Nós não somos desse mundo. Como Jesus não é. O reino de Jesus não é desse mundo. Nós também não somos desse mundo. Nós estamos nele, né? Então, só para a gente começar, né, a entender essa questão. Ele continua assim, ó. Se eu tenho essa ideia clara e precisa, isso proporciona inabalável fé no porvir. Porvir é o que vai acontecer depois, né? Pode ser esse porvir, pode ser ainda nesta vida ou na nossa vida espiritual, né? Então, olha, o que vai é inabalável fé no porvir, naquilo que vem posterior. Fé que acarreta, isso que é importantíssimo, fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens. O que nós estamos buscando aqui na Terra? O que a gente veio fazer aqui? Crescer espiritualmente. E o que é crescer espiritualmente? Nos melhorarmos moralmente, né? E também intelectualmente. Mas é mais importante até moralmente do que intelectualmente, né? Que são aquelas duas asas e tal, né? Então, ele fala que se eu tiver essa ideia clara, e se eu realmente me perceber como espíritos que somos, né? Se nós nos percebermos espíritos que somos, né? Isso vai dar uma fé muito grande naquilo que vem para frente para nós, né? E isso tem uma influência na nossa moralização, na nossa evolução moral. E por quê? Ele fala, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaramos eles, ou encaram eles, né? Nós nos encaramos a vida terrena, que é onde a gente está passando a experiência. Então, o que a gente faz? A gente vai mudar muito a maneira da gente enxergar as coisas que acontecem aqui na Terra, conosco. Nós vamos começar a dar importâncias de forma diferente para as coisas, né? Nós vamos começar a ter visões, né? A visão, não estou falando a visão espiritual, mas ver as coisas que acontecem conosco de de uma forma diferente. Por quê? É o que eu vou dar importância. Hoje, talvez, a gente, não tendo essa visão espiritual, não nos percebendo espíritos que somos, nós damos muito importância para as coisas que acontecem na Terra conosco. E que são coisas da Terra. Não são coisas que nós vamos levar para essa vida realmente que nós vivemos espiritual e que é importante. Aqui a gente aprende, quando a gente faz isso, a gente aprende a dar valor devido às coisas da Terra. Porque nós precisamos dar valor para as coisas da Terra também. Mas é o devido valor. Eu vou dar um exemplo, né? E ele vai falando isso depois, no texto que eu não estou lendo, tá? Mas ele vai falar sobre isso, né? Eu vou dar esse exemplo, né? Imagina, né, que a gente é muito apegado a uma pessoa. Pode ser pai, mãe, marido, mulher, filhos, não é? A uma pessoa. E é comum a gente se apegar à pessoa. E é bom até que a gente tenha esse amor por pessoa.
Mas se eu tenho uma visão espiritual, eu sei que tudo que Deus nos dá para ser vivido aqui na Terra é emprestado. E eu vou ter que ter essa visão. Então, não é meu pai, né? Não é minha mãe, não é meu marido, não é minha esposa, não é meu filho. Né? São todas coisas de Deus que nos emprestou para termos uma experiência maravilhosa aqui na Terra. O meu carro não é meu carro. Deus me deu a oportunidade de ter aquele carro. A hora que ele quiser, ele tira. A hora que ele achar que... E por que ele deu a oportunidade? Porque ele achou que aquilo lá, para mim, era importante para um certo nível de crescimento espiritual para mim. Porque ele não vai dar coisas inúteis, fúteis para nós. Ele vai dar coisas que nos ajudam a melhorar, nos ajudam a evoluir. Então, tudo que ele nos dá emprestado é nessa visão. Na visão de que um dia nós teremos que devolvê-lo. Não é? Nós vamos ter que devolver. Quando eu empresto alguma coisa, eu tenho muito carinho com meus livros. Quando eu empresto um livro para alguém, eu acho que a pessoa vai cuidar do livro. Não é? É o mínimo que você tem, que espera de uma pessoa. Quando você empresta alguma coisa para a pessoa, que a pessoa cuide bem daquilo. Porque um dia ela vai ter que devolver. É emprestado. Não é dado. É emprestado. E tudo que Deus nos empresta aqui, né, nós vamos ter que devolver um dia. Então a gente vai ter que cuidar dele. Então nós vamos ter que cuidar, né, do nosso pai, da nossa mãe, com carinho, do nosso marido, da nossa esposa, dos nossos filhos, para que um dia a gente devolva. Né? Às vezes melhor até. Nós vamos devolver o quê? Nós vamos devolver, às vezes, a relação. Nós vamos devolver a nossa relação com essa pessoa. Se ela foi primeiro que a gente está devolvendo a ela, né? Não vamos ter mais a oportunidade de ter esse relacionamento a Deus, para que depois a gente se encontre futuramente em outro local. Né? Então, e vamos ter um outro tipo de relacionamento lá. Né? Muitas vezes, o que acontece, quando a pessoa vê muito a questão do encarnado em si, o que acontece com ele? Ele vai dar valor muito nisso. Por exemplo, se eu perder a minha esposa para alguém, ou meu namorado, ou minha namorada, né? Se eu achar que era minha, essa perda vai doer muito. Essa perda, ela vai ser irreparável. Porque eu não vou encontrar aqui dentro forças, né, para vencer essa perda. Se eu tiver que devolver o que me emprestaram, né, como meu pai, minha mãe, antes para Deus, de eu ir lá para lá, se eu tiver essa visão só terrena, isso para mim vai ser um peso muito grande. Tem gente que acaba com essa visão muito terrena aqui do é meu, eu quero para perto de mim, né? Se eu gosto, é porque eu gosto muito, que a pessoa, às vezes elas falam isso, é que eu gosto muito, eu queria ela aqui comigo, né? Tá vendo o quê? A vida terrena. Tá dando mais importância para a vida terrena. Eu não estou dizendo que ela não tem que dar importância para isso, mas a devida importância. Se eu penso, olha, puxa vida, Deus, eu tive que devolver, né, esse presente que Deus me deu. Como foi bom o tempo que eu vivi aqui com eles e quanto que eu aprendi. Né? Olha a visão. É isso que ele nos fala. Muda
um modo da gente ver as coisas, né? Muda o modo de como eu percebo as coisas aqui na Terra, na nossa vivência. E aí eu dei um exemplo de coisas assim que às vezes são pesadíssimas para a gente, né? O desencarne de uma pessoa muito querida e coisas assim, né? Mas a gente faz isso em coisas pequenas, né? Uma pessoa que nos ofende, o quanto que eu dou importância para aquilo, né? Uma pessoa que me tira alguma coisa de um bem, né? Me rouba, se eu dou muito valor para aquilo, aquilo vai pesar muito para mim, né? E ele nos fala exatamente isso aqui, né? Nesse texto, né? Que quando a gente dá muito valor, mais valor para as coisas da terra do que para as coisas do céu, né? Qualquer coisa, né? Quer ver, olha? Só para a gente aqui, ó. Ó. Olha o que ele nos diz aqui, ó. A perda de menor desses lhe ocasionou, e o que o não faça para conseguir os únicos bens que lhe se afiguram reais. Os bens reais que a gente acha quando está aqui na Terra são os bens reais daqui do nosso planeta, né? Então, se a gente dá muito valor para ele, a perda do menor deles lhe ocasiona causticante pesar, um engano, né? Uma decepção com alguém, uma ambição insatisfeita, uma injustiça que seja vítima, o orgulho ou a vaidade ferida, né? Isso aí a gente tem que trabalhar muito, né? Que são tantos tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia, infligindo-lhe ele, desse modo, a si próprio, verdadeiras torturas de todos os instantes. Quantas pessoas não se torturam por causa de perdas desse tipo? Por quê? O valor que dão para aquilo. A visão que se coloca em cima disso. E é por isso que ele diz: presta atenção, né? Muda o seu foco, olha, tenha uma visão clara e precisa do plano espiritual. Porque se eu tiver isso, eu vou começar a dar menos importância para certas coisinhas aqui na Terra. E vou viver muito melhor aqui. A nossa vivência aqui se torna muito mais suave, né? Porque se eu tiver essa visão, eu vou estar tendo a visão que Jesus nos pediu, né? Se não me engano, tinha uma frase que às vezes eu esqueço, mas eu vou tentar lembrar, né? Aonde está o seu pensamento, está o seu coração, ou alguma coisa nesse sentido, né? Não é onde está o seu coração, está o seu tesouro, não é isso? Exatamente. Aonde está o seu coração, está o seu tesouro. Obrigado, Sandra. Eu sempre esqueço dessa frase, mas eu não podia esquecer. Porque é justamente isso que eu estava falando. Aonde que está o nosso coração? Né? Nas coisas que Jesus nos trouxe? Fala, Sandra, pode ser. Deixa eu só palpitar aqui. Dentro da visão psicológica, né, parapsicológica que eu trabalho, a gente fala assim, a gente se cura, a gente se transforma quando a gente olha para a realidade com os olhos novos, que é exatamente o ponto de vista. Quando você muda a perspectiva, você entende com uma luz superior e aí você se cura, né? Você está falando e me vem exatamente a fala de Jesus: a verdade vos libertará. Que é a hora que você percebe que tudo isso que prende, que é pequenininho, que é rançoso, que é dolorido, que é difícil, quando a gente está aqui encarnado e olhando apenas da perspectiva de encarnado, quando a gente traz um olhar superior, se liberta, né? Porque ninguém perde ninguém, né? Ninguém é de ninguém.
A gente não é o que pensa que é. Né? Eu aqui, com a minha personalidade, o meu ponto de vista, o que eu acho que tem razão. Né? Quando eu olho com outra perspectiva, essa razão se dilui, a necessidade modifica, a importância se ressignifica. Né? Então, do ponto de vista mais amplo, tudo começa a ganhar uma perspectiva libertadora. Né? Então, a gente fica de verdade, como você colocou, mais levinho, mais livre, para curtir a experiência, né, Eduardo? Para curtir a experiência. Deixa eu passar a bola de volta para você. Exatamente. Não é exatamente isso, né? A experiência que a gente está aqui passando, que Deus nos deu para passar, Sim. Né? A gente aproveita melhor, né? Aproveita melhor, porque sempre a gente vai ter essa oportunidade para que Deus vai nos dar de alguma forma, né? Só que a gente aproveita muito pouco daquilo que vê, porque fica com essas coisinhas, né? Olhando muito mais as coisas da terra do que realmente as coisas espirituais, né? O que nós somos? Volta lá naquela questão, né? O que nós realmente somos? Nós somos espíritos. E nós somos um espíritos criados por Deus, amados por Deus, né? Nós somos espíritos que nós obrigatoriamente iremos evoluir até espíritos puros, como Jesus. É uma coisa que todo mundo vai alcançar. Uns mais lentos, outros mais rápidos, depende de cada um, né? A velocidade. Mas nós estamos predestinados a isso, né? Se a gente começar a olhar ter a nossa visão mais com a visão de espíritos que somos, né? Muitas coisas, como ele diz, muda no sentimento, muda a maneira da gente sentir as coisas, né? A gente vai dar outros valores para aquilo. A gente vai ressignificar, como a Sandra disse, né? E aí, a gente ressignificando aquelas coisas, o que vai acontecer? O olhar para aquilo, né, vai ser mais leve, vai ser mais suave, né? Porque eu estou olhando com os olhos de Jesus. E Jesus nos disse, né? Comigo, o fardo é mais leve e o jugo suave, né? Ele não disse, comigo não existe, vocês não terão fardo, né? E não terão o jugo no pescoço. Não, ele não disse isso. Porque aqui nós viemos para poder ter essas experiências. E essas experiências, né, elas às vezes são mais dolorosas, né? Mas eu sempre falo, Sandra, uma coisa que você pode até dar um palpite, a gente está terminando o tempo, né? Mas talvez você encerrar com isso também, que eu acho muito legal, né? Eu sei que você tem essa visão também, que a dor, muitas vezes, ela é inevitável, né? Mas o sofrimento é uma escolha. E são duas coisas completamente diferentes, né? Você vê muitas pessoas com o mesmo tipo de dor e com sofrimentos completamente diferentes. E isso tem muito a ver com esse ponto de vista que ele coloca aqui, né? Porque é ressignificar aquelas coisas que nos acontecem, né? Então, talvez aquele problemão que alguém esteja aí, não seja aquele problemão, né? Tenta olhar para ele de outra forma. Tenta verificar alguma coisa. Por quê, né? As coisas nunca acontecem por acaso. Não existe o acaso, né? Se a gente está passando alguma coisa, a experiência é que conta. O que eu estou aprendendo com aquilo, né? O que eu posso aprender com isso, né? É dolorosa? Tudo bem. Eu passo a dor, mas não preciso sofrer com aquilo.
né? O sofrimento é uma escolha minha. É duro, é difícil as pessoas entenderem isso, não é, Sandra? O sofrimento é o significado, realmente, né? Então, eu gosto muito e uso muito uma historinha, uma metáfora, quando eu estou atendendo as pessoas, que acho que exemplifica de um jeito legal isso tudo que você está falando hoje. Que é assim, imagina que você entendeu que a paixão da sua vida era conhecer o fundo do mar. E você estuda, você se prepara, faz treinamento, participa de um grupo de expedição, passa um bom tempo se preparando para se tornar um mergulhador daqueles que veste aquela roupa pesada, que desce, tem que passar pela câmara de descompressão e compressão para conseguir suportar a pressão lá embaixo. Então, imagina, você estudou, se preparou, leu sobre o assunto, aprendeu, teve uma meta, eu estou indo lá pesquisar esse tipo de peixe, ver essa relação e tal. E aí, chegou o dia, você vai, entra, veste aquela roupa pesada, tem que respirar oxigênio, é esquisita a sensação, passa pela parte lá da compressão para suportar a pressão do mar, né? E tá lá embaixo. Aí, só que você chega lá embaixo e, de repente, por um instante, ao invés de se apaixonar e ficar feliz da vida com os peixes e com a oportunidade de estudo que você veio fazer, você fica assim, nossa, como essa roupa é desconfortável. Nossa, como é ruim respirar desse jeito, né? Nossa, como eu estou me sentindo mal aqui. O que eu preciso é que alguém mude isso, que tá horrível. Você começa a brigar com a circunstância, né? E, de fato, não é confortável usar aquela roupa, né, passar por todo o processo, mas você precisa lembrar que você está aí passando pelos desafios e dificuldades porque você tem um objetivo de estudo, de aprendizado, de criação. E nós aqui estamos desse jeito, vestir esse corpo, ter as restrições, passar por desafios e dificuldades, aprender a lidar com essa nova realidade, mas se a gente se lembrar que a gente não é essa roupa, a gente não, né? Nosso mundo não é aqui embaixo do mar, né? Nós moramos lá em cima, a gente respira de outra maneira. E nós não estamos sozinhos, que isso também a gente esquece. A equipe está lá em cima, né? Eles estão segurando o oxigênio, eles estão controlando tudo, eles estão cuidando de todos os detalhes, eles estão nos orientando, nos intuindo para que a gente não se perca do objetivo. O que você foi fazer embaixo, no fundo do mar? Né? Qual que é a meta do seu desenvolvimento enquanto espírito? Então, quando a gente assume a perspectiva da vida futura, que ele está falando aí, eu acho que é isso. A gente veio aqui para aprender algo, para cultivar algo que é valioso atemporalmente, para além desse momento. E se a gente tiver essa perspectiva, estar aqui retoma aquela perspectiva. Gente, eu finalmente estou no fundo do mar, que era o que eu queria. Queria aprender isso, queria viver essa experiência, queria entender como é. Que bacana, eu não estou sozinha, tem gente que gosta de mim, me acompanhando, dando suporte, cuidando de todos os detalhes, me intuindo, me orientando, me direcionando. Aí a gente retoma uma perspectiva. E mesmo os desconfortos, que, claro, fazem parte da experiência, perdem a relevância, né? Então, eu já nem lembro mais que essa roupa é esquisita, que eu tenho que respirar esse oxigênio esquisito, que daqui a pouco eu vou passar pela câmara de descompressão, né? Eu me foco no aprendizado e no objetivo. E deixo a alegria, porque isso é bonito. Viver, né? É a alegria de aprender, é a alegria de criar, é a alegria de expandir, crescer, de fazer o trabalho espiritual, né? Que não é só religioso, é toda a dimensão linda da criatividade divina, do aprendizado, do aprimoramento, do apoio mútuo, né? Então tem tanta coisa linda que a gente está cultivando. E aí a gente retomando isso tem alegria. Eu sempre me lembro de um recadinho que a espiritualidade me deu quando eu falava assim, mas queria encontrar a alegria de um jeito mais pleno, né? Queria sentir mais alegria. E aí eu tive essa intuição. Então, ama aquilo que você está aprendendo agora. Então, o que eu estou vivendo nesse momento? O Eduardo falou do problemão, né? O problemão é o seu aprendizado.
né? Então, eu estou aprendendo a lidar com esse problemão. Se eu me concentrar no aprendizado e amar o aprendizado, a alegria cresce. E a gente encontra recursos para enfrentar o problemão, né? Que é o que a gente precisa. Não sei se faz sentido, Eduardo. Muito, lógico. Acabou de completar. Mas é isso, né? A gente tem que ressignificar muitas coisas, né? E tem aí um caminho, né? Tente olhar um pouco mais para o espelho e ver algo muito maior do que aquilo que está ali na imagem. Porque essa imagem do espelho, ela envelhece. Ela fica mais feia, né? Que é natural. Mas o que está ali dentro, por trás, ela só melhora. Ela só embeleza. Ela só ilumina, né? Quanto mais antiga que ela é, mais linda ela fica. O pessoal não fala que aqueles que conseguem enxergar o espírito superior, nossa, que lindo, que maravilhoso, uma luz brilhante, uma luz. Então, né? Nós somos essa luz brilhante. Só não brilhamos ainda o tanto quanto eles brilham. E vamos brilhar um dia. Então, quem sabe se a gente começar a se enxergar mais nessa perspectiva, né? A gente para um pouco, né, de se preocupar com a aparência da casca, né? Porque essa aqui não tem jeito, né? Ela vai ficar aqui, vamos deixá-la aqui, né? E é bom a gente deixá-la bem idosazinha aqui, né? Porque quanto mais a gente aqui vive, mais experiência a gente passa aqui, né? Mais aprendizado a gente tem, ok? Obrigado, Sandra, mais uma vez por estar junto com você nessa jornada, né? Não só de hoje, como nessa jornada da vida. Com Esse certeza. aprendizado constante. Com certeza. Que delícia a sua fala, que delícia te ouvir, que energia boa. E obrigada por trazer esse tema tão especial e dar a oportunidade para a gente repensar o nosso ponto de vista e cultivar, né? Uma coisa também que eu sempre falo, a gente pode pedir inspiração para que a gente possa cada vez mais olhar dessa maneira. Então, nesse momento que agora a gente vai interiorizar, e ao interiorizar a gente pode praticar um pouco isso, né? É gostoso a gente estudar, aprender, entender e depois praticar. Então agora vamos entrar um pouquinho, vamos respirar fundo. À medida que a gente respira fundo, a gente relaxa, expande. E ao relaxar e expandir, tanto é possível introjetar, entrar para dentro, como também a gente deixa o nosso campo de energia mais permeável, mais passível de receber a ajuda da equipe espiritual, dos mentores, do anjo da guarda, né, dos médicos, dos terapeutas. Existe uma equipe espiritual linda que atua e trabalha conosco. Nós temos nossos familiares espirituais. E esse momento, esse espaço vibratório criado, permite que eles atuem na medida em que a gente se abra. Então, abra seu coração sobre esse chamado bonito, do ponto de vista que o Eduardo trouxe. Então, lembrando que somos espíritos ocupando um corpo físico. Nós podemos, nesse momento, fazer uma reflexão, ouvir dentro do coração em que setores da sua vida você está podendo melhorar um pouco o seu ponto de vista.
uma boa dica é onde estamos muito apegados de um jeito que nos faz sofrer, inquietar, angustiar, e nos perdemos dessa perspectiva mais ampla que o Eduardo estava nos falando. Cada um, né? Lembra do vamos amar o aprendizado? Cada um tem algum setor específico que tem mais dificuldade, algum tema. Talvez a questão material mesmo, apego a bens materiais, a algum tipo de bem, alguma preocupação, às vezes os relacionamentos. Às vezes a gente está apegado a momentos da nossa história que a gente não resolveu direito, não compreendeu direito. Enfim, as possibilidades são inúmeras. Eu convido você, ouvindo o seu coração, a identificar nesse momento esse lugar de dificuldade. Nomeie para você, fale para você. Eu sinto dificuldade em me desapegar disto. Não precisa ter vergonha, nem se cobrar. Apenas nesse momento, diante dessa reflexão tão bonita que nos foi trazida, procure ouvir, abrir o seu coração para tentar olhar para isso sobre outro ponto de vista. Converse com Deus. Converse com Jesus. Permita que chegue para você discernimento, intuição, inspiração, apoio. Vamos ouvir o que o Mestre tem a dizer. Deixa ele tocar o seu coração. Ele normalmente não usa palavras. Ele nos toca, nos mostra, nos inspira. Esteja receptivo. Respire fundo e deixe o silêncio ficar um pouco. E dentro desse silêncio, deixe o coração ouvir. Muito bom. Enquanto você continua sentindo, ouvindo a presença de Jesus, a espiritualidade vai depositando sobre as nossas águas, os fluidos, os medicamentos, as energias, para cada um de nós, para cada família, para cada espaço, casa, circunstância. Nesse momento, eles também fazem uma limpeza energética, deixam fluidos de saúde e energias boas de paz. Trabalham no nosso campo de energia, na nossa aura. E nós
Mesmo ainda enquanto estamos sendo trabalhados, enquanto ainda estamos ouvindo e recebendo aquilo que foi preparado com carinho, como orientação, nós também somos doadores. E juntos agora, criamos uma emanação tão bonita que vai sendo direcionada inicialmente para aqueles que você for intuído ou se souber que estão precisando. Mentalize essas pessoas ou esta pessoa que você foi intuído. Pode ser mais de uma. Tenha certeza que a equipe também vai direcionar recursos, assistência, orientação, energia. E nós continuamos oferecendo aquilo que estiver ao nosso alcance, em equilíbrio, um fluxo de energia que é usado para o trabalho lindo de cura da ABE, um trabalho que se apoia aqui no nosso trabalho de sexta-feira, mas é muito maior do que a sexta-feira e do qual todos nós participamos. E essa energia que emanamos é usada para assistência desses trabalhos e de todos aqueles que estiverem precisando. Segundo a sabedoria maior de Jesus, toda a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, nós confiamos e somos gratos, tão gratos, porque o teu amor, Pai, porque o teu amor, Jesus, porque o amor de Maria, nossa mãe querida, de toda a espiritualidade, está sempre presente, direcionando e atendendo cada um. Somos tão profundamente amados, cuidados, assistidos. E o nosso Mestre sempre faz questão de nos lembrar que é no momento em que nos reunimos, no momento em que unimos nossas energias, nossos pensamentos, nossos corações, é que mais nos tornamos capazes de receber, de doar, porque amplificamos toda essa energia linda que desce do céu. Então nós somos gratos por esse amor que nos reúne, que nos educa, que nos ensina, e pedimos humildemente que fortaleça o nosso grupo, a nossa união, o nosso aprendizado em comum, a nossa capacidade de crescer e atravessar as dificuldades, porque estamos juntos. Fortalece a nossa união, nos ensina, nos orienta, nos inspira. E que possamos levar desse encontro essa energia boa e que possamos distribuí-la onde formos, onde estivermos. Que possamos fazer como o Eduardo sugeriu, acordar de manhã, olhar no espelho, cuidar com carinho desse corpo que está emprestado para nós e que a gente tem que ser carinhoso com ele e tratar muito bem, mas lembrar que ele é uma vestimenta que nos dá a oportunidade desse aprendizado lindo, mas que nós somos espíritos, somos imortais e estamos juntos nessa construção tão linda de evolução. Vamos nos lembrar sempre disso. Minha gratidão enorme por esse momento tão gostoso, por essa energia tão linda que a espiritualidade derramou sobre nós, esses amigos queridos da espiritualidade que nos inspiram, intuem, nos dão essa assistência.
que a gente possa sempre perseverar, né, Eduardo? Inspirado por eles. E gratidão por você estar aqui com a gente, pela sua energia, pelo seu apoio, pelo seu carinho, por cada um de vocês que está em casa, porque esse trabalho é nosso, né? É um encontro nosso. Nada existe sozinho, a gente é junto, a espiritualidade, nós aqui encarnados, todos espíritos, né, Eduardo? Gratidão. Sim, sem dúvida. Gratidão sempre, né, por essas oportunidades que a gente tem, né, de estarmos juntos, de revermos, né, que é uma alegria sempre muito grande. E também poder estar aqui falando alguma coisinha para essas pessoas todas, né, que nos assistem, que estão conosco. Eu tenho certeza que a espiritualidade vai estar com cada um de vocês, né? E esse trabalho maravilhoso que eles têm junto conosco, uma equipe de desencarnados, né? De espíritos, né? São espíritos encarnados e desencarnados, né? Que trabalham juntos para que possam levar a todos vocês um pouquinho de carinho, um pouquinho de boas energias e essa visão um pouquinho diferente, né? Para que a vida seja um pouco mais leve. Então, obrigado, Sandrinha. Obrigada a vocês, um beijo Beijo com no carinho coração para de cada vocês. um. Tchau, tchau. Tchau, tchau.